A quinta rodada do Cariocão 2025 marcou a volta dos principais elencos e com vitórias de Flamengo, Botafogo e Vasco, mas com tropeço do Fluminense. Pois é, gente, agora é pra valer. Os 4 grandes times da capital são obrigados, a partir dessa quinta rodada, a entrar com seus elencos principais em campo, e alguns deles já até pegaram o elevador e já foram para lá na parte de cima da tabela. Um deles é o Flamengo, agora do Felipe Luiz, que jogou lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Volta Redonda como visitante e fez uma partida convincente, algo que não vinha acontecendo com o elenco alternativo, com exceção da goleada na última rodada em cima do Bangu. E por falar em goleada, o primeiro tempo até poderia ter terminado com um placar elástico para o rubro-negro, mas só ficou no 1-0 com o gol do Michael aos 42 minutos. Logo no início do segundo tempo, o Gonçalo Plata marcou esse belo gol aí, que deu números finais à partida. Placar final, Flamengo 2-0. E esse jogo do Mengão aí foi o único da rodada que aconteceu no sábado. Os outros jogos com os grandes aconteceram no domingo. O Botafogo, que não quer repetir os vexames das últimas 2 edições e ficar de fora do G4, venceu o Lanterninha Bangu no estádio Newton Santos. O adversário era o melhor possível para uma volta por cima e o Fogão não aliviou na pressão. Por isso, o Patrick de Paula fez 1-0 com esse chute aí de fora da área, isso no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, com a mesma pressão, saiu outro gol marcado pelo Cauê. Placar final, Botafogo 2, Bangu 0. Já o Vasco não economizou nos gols e goleou a Portuguesa em São Januário. E tudo isso começou com esse gol aí do oportunista e sempre atento Verratti, depois do vacilo do goleirão da Lusa. Isso aos 22 minutos de bola rolando. Nem parecia que seria uma goleada, mas foi. E logo depois o Felipe Coutinho também deixou dele, fez um bonito gol que ele estava precisando muito, né? Ainda antes do intervalo, o Joãozinho marcou esse bonito gol, ou golaço, como queiram, né? Aliás, a Portuguesa tem caprichado nesses golaços aí no Cariocão. Mas o dia era mesmo do torcedor vascaíno gritar gol, e o terceiro saiu aos 36 do segundo tempo com o lateral direito Paulo Henrique de canhota. E por fim, o artilheiro Verratti deixou mais um e fechou a conta. Placar final, Vasco 4, Portuguesa 1. E como eu falei lá na introdução, o único desses 4 grandes que não venceu na rodada foi o Fluminense, que na verdade venceu só um joguinho até agora, hein? Jogando no quase esvaziado estádio Kleber Andrade, em Cariacica, lá no Espírito Santo, como visitante e debaixo de um sol escaldante que prejudicou muito a partida. O tricolor principal do Mano Menezes também não colaborou muito, né? Pouquíssimas chances criadas e nem o Germancano entrando em campo no segundo tempo conseguiu tocar na bola. Então o placar final foi de 0-0 e bem justo. Eu já falei dos 4 grandes, da volta dos principais elencos, mas não citei aqui o líder da Taça Guanabara e invicto até agora, o Maricá, que também jogou no domingo, hein? Mas quase perdeu em casa. No estádio João Saldanha e de vermelho, o time treinado pelo Reinaldo não repetiu as melhores atuações das 4 primeiras rodadas contra o Sampaio Corrêa. Apesar de ter saído na frente no placar com o gol do zagueiro Carvalho, após corte errado do defensor adversário, o Maricá viu os visitantes igualarem o placar com o Max no primeiro tempo e ainda virarem com o mesmo Max no segundo, depois de um contra-ataque fulminante. Foi aí que aos 50 minutos apareceu o Valber e largou esse chutaço de fora da área e evitou a derrota em casa. E foi esse golaço que deu números finais ao jogo, Maricá 2, Sampaio Corrêa 2. E por fim, na segunda-feira, ontem tivemos o encerramento dessa rodada 5. No Laranjão, Nova Iguaçu e Boa Vista fizeram um jogo tão fraco e ruim quanto o do Madureira e do Fluminense, que terminou igualmente empatado sem gols. Pior para o time da casa, que perdeu a chance de reassumir a vice-liderança da Taça Guanabara e se caminhar bem para uma classificação em semifinais, assim como aconteceu no ano passado. E após o fim do encerramento da quinta rodada, o Maricá, como eu falei, segue líder do campeonato, líder desde o início da competição, e agora vamos chegar aí na metade da competição, na sexta rodada, né? Com 11 pontos, o time ainda não perdeu, bem como o Vasco, que aparece em terceiro lugar com os mesmos 9 pontos do Volta Redonda, que aparece em segundo lugar, os únicos 2 times que ainda não sofreram derrotas na competição, Maricá e o Vasco. Encerrando o G4 por enquanto, aparece aí o Nova Iguaçu, que como eu falei, perdeu a chance de pelo menos ir para a segunda posição, que o time estaria aí com 10 pontos, mas com empate, sem gols, ficou com 8 pontos. O Flamengo já aparece aí bem arrancado aí com 7 pontos na quinta colocação. O Botafogo na sexta colocação com 6 pontos, se recuperou após a vitória em cima do Bangu. A Portuguesa deu uma caída, foi para 6 pontos aí. O Fluminense, né, que não consegue engrenar no campeonato, continua com 6 pontos. Aliás, foi para 6 pontos, estava com 5. Está na 8ª colocação. E aí o Sampaio Corrêa na 9ª colocação aparece com 6 pontos também. O Boa Vista na 10ª caiu bastante com 6 pontos. O Madureira, vice-lanterna, com 5 pontos. E o Bangu, único time que ainda não venceu na competição, aparece na lanterninha com apenas 1 ponto. E na próxima rodada nós temos aí, amanhã às 19 horas, no dia 29, tem um bom jogo entre o Maricá
e o Vasco, os dois times que ainda não perderam na competição, jogo em São Januário às 19 horas. Também amanhã, quarta-feira, 8h30, temos Volta Redonda e Portuguesa. E aí abre os clássicos do Campeonato Carioca a partir da 6ª rodada. Vamos ter clássicos em todas as rodadas até a 11ª, a última, né? E esse primeiro clássico será o de amanhã, 9h30, no Newton Santos, entre Botafogo e Fluminense. Os outros jogos na quinta-feira, às 4 horas da tarde, em Nova Iguaçu, no Laranjão, tem Nova Iguaçu e Bangu. Na quinta-feira também às 18h30, lá em Bacaxá tem o Boa Vista, que é o 10º colocado, contra o Madureira, que é o 11º colocado. É jogo aí de time que tá brigando para não chegar perto do Bangu, né? E por fim temos aí o Flamengo encerrando a rodada às 9h30 no Maracanã contra o Sampaio Corrêa. Primeiro jogo do Flamengo no Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. Parece brincadeira, mas é verdade, né? E se você gostou desse vídeo aqui, por favor, deixa o like também pelas informações que eu tô te passando. E se não conhece o meu canal, já te convido a se inscrever, acionar o sino das notificações e me deixar o comentário aqui embaixo que vai estar me ajudando muito. E como também sempre faço, te faço o convite, né, para seguir o meu Instagram. Vou deixar o link aqui em cima, algum canto aqui da tela. E esse link também eu vou deixar na descrição do vídeo. E óbvio também o link que vai te dar acesso ao meu canal do WhatsApp. E lá eu vou divulgar, vou compartilhar todos os conteúdos que eu divulgo, tanto aqui no YouTube, quanto no próprio Instagram, quanto também no meu blog do PFC. Vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu. Até a próxima e fica ligado aqui.